Atenção já, eu quero gerar na minha fazenda 100 megawatts ou 100 MVA. Quer gerar 100 MVA. Ok, você pode sonhar em gerar 100 MVA. Agora, você vai gerar o quê? O que você vai gerar? Só o suficiente, aquilo que é a sua fonte motriz, a sua fonte de velocidade, a sua fonte de conjugado, ou seja, a água que você tem lá, a energia potencial cinética da água que você tem lá, é que você vai conseguir transformar em potência ativa. Só isso. Aí, nesse caso, a gente usa, qual a potência hidráulica da queda d'água que eu tenho? A minha potência hidráulica é essa. Beleza, então se a potência hidráulica é essa, se você tem um gerador de 90% de rendimento, eu tenho 100 HP de potência hidráulica. Eu pego esse 100 HP, passo para quilowatt, multiplico pelo rendimento do gerador, é a potência que eu vou ter de sair do gerador. Então, se eu tenho, sei lá, 100 kW hidráulicos de água que eu tenho lá na fazenda, na queda d'água, eu vou ter um gerador capaz de gerar, no máximo, 100 kW. Não é assim? Então, são essas equações básicas. Então, aqui não muda. Nós temos máquina simples, nós estamos trabalhando com equações de potência conjugada e velocidade. Então, é o que nós precisamos fazer. Né? Principalmente agora, desenvolvendo a equação de potência. Na equação de potência, nós vimos o seguinte. Vocês concordam que a potência desenvolvida no eixo direto é basicamente a potência desenvolvida na máquina de polos lisos? A potência de eixo direto numa máquina de polos lisos, na máquina de polos lisos, rotura na máquina de polos lisos, a reatância ela também tem eixo direto e tem quadratura, não é? Só que é igual. Então, XD é igual a XQ, que é igual a XS. XD é igual a XQ, que é igual a XS. Beleza? Só que uma máquina de polos salientes não é. Polos salientes, eu entro aqui, cavo aqui, entro aqui, cavo aqui, ponto. Virou polos salientes. Só que essa reatância, ela mudou? Muito pouquinho, só porque perdeu um pouquinho de área aqui. Praticamente não mudou. O que mudou foi dessa região. Entrou ar na jogada aqui, a permeabilidade é milhares de vezes maior. Então muda radicalmente. Então, a potência desenvolvida nessa região pouco muda para a máquina de polos salientes quando comparada à máquina de polos lisos. Por quê? Porque a relutância é praticamente tudo. Então, nós podemos dizer... Essa potência é desenvolvida, né, que você fala? Sim. Ai, sim. Nós podemos e devemos gerar também as equações de potência reativa, e aí parte do mesmo princípio. Ok? Potência desenvolvida, então, vai ser igual a quê? Ou a potência da máquina vai ser igual a quê? Tensão de eixo direto vezes corrente de eixo direto, mais. Antes disso, nós temos aqui. Como é que nós aprendemos a gerar diagrama fasorial? Diagrama fasorial. Estava rápido demais. Tem? Tensão VT, tensão terminal. E o gerador aqui é. Ok? Deixa eu mudar isso aqui para facilitar a minha vida depois. Ixi, a bateria não vai aguentar. E o E? Não é assim? Se é de polos salientes, lisos, o que liga essa tensão à outra, se, de novo, para facilitar a nossa vida, se o R não for zero, isso vai ser isso, né? Esse eixo vai ser J, XS, IA ou I1. Ok? IA ou I1. É a corrente do estator. Correto? Onde que está a corrente do estator? A corrente do estator está aqui, não está? Ela tem que fazer quantos graus com essa? 90. Então ela tem que estar aqui. É o I1. Essa máquina opera com motor ou gerador?
Gerador. O que faz ela, o que caracteriza a operar como gerador? É o uso de carga maior que zero. Positivo. Essa máquina está trabalhando com fator de potência indutivo ou capacitivo? Indutivo. Hein? Peraí. Capacitivo. Tá pra trás. O gerador está gerando capacitivo. Mas o fator de potência nos terminais é indutivo. Por que é indutivo? Pra trás, sabe? Porque isso aqui é gerador. O gerador está alimentando uma carga que é uma carga indutiva. E a carga indutiva está fazendo essa corrente ficar atrasada. Isso. E a excitação do gerador está fazendo com que esse gerador alimente essa carga indutiva. Porque se você diminuir o EF, ele não alimenta essa carga indutiva. Então, beleza. Realmente, o fator de potência é indutivo. Mas ele é gerador. Ele está gerando fator. Ele está gerando potência reativa capacitiva. Okay. Esse é o conceito. Então a corrente está aqui. E aí? Aí é o seguinte. Lembram-se que no eixo direto esse foi o diagrama que nós aprendemos, não foi, pessoal? Agora me permitam dar uma guinada nesse diagrama. Eu acho que vai ajudar o nosso entendimento. Ok? Por que eu vou fazer isso? Vocês vão entender. Ao invés de colocar a tensão terminal como referência no eixo zero, eu vou colocar o EF. Ok, Thiago? Eita. Então eu vou pegar esse EF aqui e vou fazer o que com ele, pessoal? Vou baixar ele para a horizontal. E aí o que vai acontecer com o VT? Vai baixar e o IA e o IU também vai baixar, todo mundo baixar. Beleza? Combinado. Vixe Maria. Gente, é só para facilitar. Conceito de facilidade, que ele é totalmente diferente. É. Onde que estava o VT? Está vendo aqui, né? Isso. Vai estar mais. Mais ou menos aí. JXF. E o I, Está vendo aqui? É ou não é? Uhum. Fazer 90 graus aqui. Uhum. Beleza. Isso, esse rotor, esse eixo aqui, ó, ele seria o eixo JXS para a máquina de polos Lisos. E se eu tirar esse para esse estator? E se eu tirar essa corrente, a corrente do Estator. estator? E se eu tirar o rotor desse estator, dessa máquina, e colocar um outro rotor, só que agora de polos sanguíneos? Ok, pessoal? Mas agora eu quero modelar a máquina simples a partir de qual enrolamento? Do rotor do estator. Qual o modelo que nós resolvemos, determinamos, desenvolvemos para a máquina de polos livres? Era um modelo baseado no estator ou baseado no rotor? Estator. Ok? Eu estou colocando um rotor aqui. Para quê? Para dizer o seguinte. O que é eixo direto, então? Hein, pessoal? Isso aí. É esse aqui. Consequentemente, a quadratura é qual? Perpendicular. Olha aqui. Direto, quadratura. Perceberam? Por que eu desenhei o rotor aqui perpendicular ao EF? Por quê? Eu estou usando o diagrama fasorial de tensões e correntes e agora eu coloquei
Um rotor físico, mecânico aqui. É por causa do ângulo Para de quê? caos. Quem é que gera o EF? Hã? Quem é que gera o EF? Quem induz o EF no estator? O campo principal. Rotor. O que do rotor? O Fluxo fluxo direto. que ele gera. Fluxo direto. O fluxo que ele gera. O fluxo com velocidade induz Bateria agora. o EF. Se esse fluxo aumenta, o que acontece com o EF? Aumenta. Aham. Ok? Se esse fluxo diminui, diminui. E quem é que gera esse fluxo φ? É a corrente que circula na bobina, em torno desse. E tem uma tensão, uma fonte de corrente contínua alimentando esse aqui. Esse circuito. Se eu diminuir a tensão, diminui a corrente, que diminui o fluxo, diminui o EF. O EF é tensão no estator. Isso aqui é rotor. Nós estamos falando da relação entre rotor com suas variáveis no estator. A variável do estator, que depende diretamente, as outras são indiretas, diretamente do rotor se você medir as tensões com o osciloscópio, desenvolver as equações, o modelo, e determinar a posição do EF, a posição no tempo do EF, você marca lá, o rotor está nessa posição, e agora eu comecei a contar, estou seguindo essa forma de onda. Quando o EF estiver nessa posição, eu sei que o rotor está nessa posição. Eu sei exatamente eu posso saber exatamente a posição do rotor baseado na tensão que ele induz no estator. Sem ter um sensor de posição e velocidade do rotor. Correto? Pela amplitude do EF, eu sei qual que é o fluxo do rotor. Se ele está muito magnetizado, sobreestado ou subestado. Percebeu, pessoal? Uhum. E por que o rotor está perpendicular ao EF? Nós já vimos que o EF é a função, a amplitude do EF é a função do fluxo φ que passa no eixo D. Não tem fluxo φ principal passando de quadratura, não tem. Mas eu desenhei ele perpendicular ao EF porque ele é perpendicular ao EF. Estão lembrados da equação que nós desenvolvemos? Que nós utilizamos, aliás, para desenvolver a tensão F? Nós vimos que o EF é a função de quê? N do estator vezes D do fluxo principal dt. Como o rotor gira no interior da máquina, formando lá o círculo trigonométrico, em senos e cossenos, nós podemos dizer que o fluxo do estator, o fluxo do rotor em relação ao estator que é fixo, falando que é fixo, ele tem um comportamento senoidal. Né? Você tem uma referência aqui. Você tem um eixo que passa assim, ó. Ora ele passa positivo, do outro lado é negativo, quem vai, tá vendo? Então, se nós considerarmos isso, nós podemos dizer que a tensão induzida, isso aqui é menos, a tensão induzida em relação a um vetor alternado de fluxo, a posição do vetor tensão induzida está atrasada de 90 graus em relação ao vetor fluxo que o induziu.